Fala pessoal, beleza? Você sabe o que é 6 em 7? Brincadeira, gente, não é um comercial do Érico, mas a gente vai estudar agora aula de história muito interessante sobre as civilizações do Oriente Médio. Antes de começar a estudar civilização por civilização, vamos entender quantas eram, como que era formado, por que aquela região teve essas civilizações. Lembrando que civilizações começaram a surgir as cidades e assim se tornaram civilizações, ou seja, a população crescendo cada vez mais num único ponto. Povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região que a gente vai entrar mais para entender ela melhor um pouquinho mais para frente, nesse mesmo vídeo, mas tinham os povos da Mesopotâmia, tinham os fenícios, os hebreus e os persas. Só que dentro das Mesopotâmia existiam vários povos, não era somente um. Ou seja, eles foram a questão de muita disputa de terra nessa região. Por um fator muito importante, que era a água. A água, por quê? Essa região teve esse desenvolvimento da civilização socioeconômico por causa da água, que é uma região chamada crescente fértil. Essa crescente fértil, eles fazem esse desenho de lua crescente, só que no mapa não está em pezinho assim. Eu fiz para assimilar melhor com a crescente, tá bom? Que tem os 3 principais rios do Oriente Médio, que seriam o Tigre, Eufrates e o Nilo, já fazendo parte ali do Egito. E pode ver que são as civilizações mais antigas. A Mesopotâmia, ela fica bem nessa região aqui, entre o Tigre e o Eufrates, ou seja, uma região muito propensa para ter o desenvolvimento da civilização. Só que tem um detalhe, essas civilizações que se desenvolveram próximo a rio são chamadas de civilizações fluviais, que são elas, os egípcios com o Vale do Rio Nilo, a Mesopotâmia com o Tigre e Eufrates, e a chinesa com o Huanghe e o Yangtze. São os 2 principais rios, inclusive o Huanghe significa Rio Amarelo. Ó, tô até estudando mandarim para vocês. Mas vamos lá, gente, continuando. Agora a gente vai entrar no caso da Mesopotâmia, entender a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, essas primeiras civilizações começaram por volta de 4000 a.C. E ela era uma região que tinha muitas cheias e muitas inundações. Por quê? Por causa do seu relevo. Ela era um relevo mais plano, por isso era uma planície. E por ter 2 rios, imagina, os 2 rios enchendo uma região plana, se torna muito fácil, propenso a inundações repentinas. E a regularidade, eles não conheciam muito bem essa regularidade dos rios. E o que acontecia? Os rios subiam, deixavam uma parte bem extensa de humus, mais ou menos de 8 centímetros de profundidade, cheio de humus, que era uma terra muito fértil e propensa para a agricultura. E com o desenvolvimento da agricultura, mais povos foram se localizando naquela região, na questão da Mesopotâmia, por estar 2 rios principais. Alguns autores falam que era uma região desértica, porém, a definição de deserto é a dificuldade ou a ausência de se encontrar água no estado líquido, que nós vemos que não é bem assim. Eles estavam numa região difícil de se habitar, porém, tinha 2 principais rios atravessando essa região, então não era tão difícil assim de se encontrar água. E como eles não tinham conhecimento da regularidade do rio, essa sazonalidade, se ele estava enchendo ou não, eles se habitavam um pouco distante. Ou seja, eles tiveram que desenvolver várias estratégias para agricultura, para também a questão de guerras, pelo relevo ser muito plano, eles conseguiam avistar muito mais à frente inimigos, o inimigo também conseguiriam ver eles, então eles tiveram que se desenvolver a questão do exército. Então, uma série de fatores eles tiveram que desenvolver. Porém, a gente vai estudar mais sobre isso na próxima aula, quando a gente começar a estudar os povos da Mesopotâmia, tá bom? Isso aí foi uma aula introdutória e fique ligado que vem muito mais conteúdo por aí. Tchau, tchau!